Boa tarde. Nosso grupo, composto por Amanda, Esther, Júnia, Lorena e Rafaela, irá apresentar sobre o livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesias, do autor Oswald de Andrade. Oswald de Andrade nasceu na cidade de São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Seus pais eram José Oswald e Inês Henriqueta. Ele era um escritor e dramaturgo e em suas obras exibia um caráter irônico, gozador, um temperamento irreverente e combativo. Era um homem polêmico. Ele estudou direito, mas escolheu exercer a carreira jornalística. Oswald foi uma figura muito importante para a Semana de Arte Moderna em 1922. Em 1909, estreou como jornalista no Diário Popular com o artigo Penando. Foi o ano em que também teve seu início na crítica teatral. Em 1911, fundou a revista semanal O Pirralho, a qual ele dirigiu juntamente de Alcântara Machado e João Bananeri, e também contava com o pintor Di Cavalcanti. Em 1912, o autor fez sua primeira viagem para a Europa e voltou com novidades vanguardistas, como, por exemplo, o Manifesto Futurista, de Marinetti. Em 1914, nasce seu filho José Oswald com Caminhar. No mesmo ano, ele tornou-se bacharel em Ciências e Letras, além de cursar Filosofia no Mosteiro de São Bento. Em 1915, tornou-se membro da Sociedade Brasileira dos Homens de Letras, fundada em São Paulo por Olavo Bilac, e colaborou na Revista Contemporânea. Em 1917, sua revista foi fechada. Defendeu Anita Malfatti das críticas do Monteiro Lobato em sua coluna no Jornal do Comércio. E em 6 de setembro do mesmo ano, sua mãe falece em São Paulo e logo após ele reassume sua atividade de redator de O Pirralho. Em 1919, ele concluiu a faculdade de Direito que anteriormente fora interrompida, e em fevereiro do mesmo ano, seu pai morreu. Em 1922, estreou na prosa com o romance Os Condenados, idealizou os principais manifestos modernistas com o lançamento do Manifesto Pau-Brasil em 1924, sendo um dos mais importantes deles. Em 1925, lançou o livro de poemas Pau-Brasil, que retratava os princípios do manifesto, e em 1926, casou-se com a artista Tarsila do Amaral. Em 1930, casou-se com a escritora Patrícia Galvão, vulgo Pagu. Em 1931, Oswald ingressou no Partido Comunista até o ano de 1945. Em 1934, lançou a peça teatral O Homem e o Cavalo. Já em 1937, lançou as peças teatrais A Morta e O Rei da Vela. Em 1943 e 46, publicou obra dedicada à análise da crise econômica de 1930 e a sociedade burguesa paulista. E em 1945, ele se tornou livre-docente, ou seja, concluiu seu ensino superior na literatura brasileira na USP. Em 22 de outubro de 1954, Oswald de Andrade faleceu em São Paulo, em sua casa na rua Marquês de Caravelas, na casa 214. Ele foi sepultado no jazigo da família, no cemitério da Consolação, em São Paulo, representado na imagem à esquerda. Já na imagem à direita, apresenta-se Oswald de Andrade. O autor acreditava que, no Brasil, com todas as riquezas culturais, poderia haver a construção de uma identidade e renovação das letras e das artes, além de que toda essa cultura poderia ser exportada, pois tinha qualidade para isso. Sua poesia possuía caráter primitivista e com elementos da cultura popular e erudita que tem uma certa tradição. Foi um ativo organizador na ruptura com a tradição europeia por meio da rebelião estética. Participou da luta operária e antifascista antes do golpe de Estado de 1937 e foi muito importante para a formação da literatura contemporânea, especialmente devido à sua importância histórica. Bom, agora que já vimos um pouco de quem foi Oswald de Andrade, vamos conhecer melhor a obra. O Primeiro Caderno do Aluno de Poesia é um clássico do modernismo brasileiro. O livro é de 1927, tendo como anterior apenas Pau-Brasil, de 1925. Ele coloca em xeque o conceito tradicional de livro de poemas e radicaliza procedimentos poéticos da vanguarda, o estilo telegráfico e a montagem. Ao publicar o livro, Oswald de Andrade buscava uma poesia como que feita por uma criança, uma poesia que visse o mundo com olhos novos. Assim, o livro apresenta-se como um verdadeiro caderno de iniciante em poesia. Ele possui poemas tão breves que muitas vezes parecem inacabados, além dos desenhos e rabiscos que acompanham esses poemas, como se o ilustrasse. É interessante destacar que esses desenhos são de autoria do próprio poeta. Esse desenho aqui ao lado é um dos muitos encontrados ao longo da obra. Uma característica marcante, não só das obras iniciais de Oswald, mas também de outros modernistas, é a valorização da edição e da exploração gráfica do livro de poesia, algo que também seria retomado pelos poetas concretos mais tarde. A capa da primeira edição do Primeiro Caderno do Aluno de Poesia foi idealizada pelo próprio Oswald, com base em um real caderno de exercícios escolares, que exibia ao redor de seu centro desenhos com os nomes dos estados do Brasil.
A partir dessa ideia que Tarsila do Amaral desenvolveu uma nova capa, também com o nome de estados, e até de outras denominações geográficas, porém todos grafados erroneamente, como se uma criança ainda em fase de letramento houvesse escrito. Aqui vocês podem ver a capa do livro. Nós podemos notar também que no meio do nome dos estados e das denominações geográficas está o título da obra, que também retoma de maneira distinta a noção de caderno de poesias. Os desenhos dos lados desse e do próximo slide também são desenhos do livro. Logo após a capa, há uma página com a suposta identificação dos dados do autor-estudante, onde se lê: Escola Pau-Brasil, classe primária, sexo masculino e professora a poesia. Os determinantes escola, classe, sexo e professora, como se fossem dadas de uma etiqueta de caderno escolar, vêm impressos em tipo de imprensa, ao passo que os dados são colocados como se fossem escritos à mão, para reforçar a impressão de um caderno de poesias. No entanto, a Escola Pau-Brasil tem nova amplitude estética. É o modernismo oswaldiano tal escola. A classe primária alude ao sentido inaugural da busca da criação e da originalidade da estética modernista. Então, agora eu vou falar um pouco mais da proposta do narrador criança e qual foi o objetivo de trazer isso para o livro. Pode se interpretar de uma maneira de que o suposto narrador resgata a memória de uma criança de que fato não existiu. É importante observar os traços bem marcantes da poesia oswaldiana com a sua radicalidade, sátira e principalmente a ironia. A relação também dinâmica entre o autor e a obra, de forma que parece quase inseparável, ou seja, interligada, onde uma criança é apenas um disfarce de um poeta da modernidade, fazendo isso com o uso da ingenuidade e da simplicidade. Como se pode observar no poema Meus 8 Anos, que foi uma paródia a Casimiro de Abreu, instala-se uma série de oposições, como o romântico, que camuflava a realidade, e o moderno, que trazia as reais circunstâncias, e o rural, que exaltava a natureza, e o urbano, que mostrava o crescimento desordenado das cidades. E no poema Meus 7 Anos é vista a ingenuidade na fala da criança e ao mesmo tempo é feita uma camuflagem do autor para desvelar e ironizar as contradições e os conflitos sociais no cenário de suas lembranças. E é muito importante lembrar que o livro não quer passar a ideia de um autor adulto vivendo no passado, mas de um menino que se faz presente no instante adulto do escritor. Agora vamos falar um pouco sobre as influências modernistas presentes nos poemas. Começando pelo cubismo, que, como já sabemos, defendia o rompimento com a forma de ver o mundo por uma única perspectiva, promovendo a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas. Tendo isso em vista, podemos perceber seu efeito causado pela estrofação, associada à repetição de versos ou de estrofes, em que cada repetição retoma um novo aspecto interpretativo, como se fosse um novo ângulo, uma nova alteração da perspectiva anterior, ao modo da técnica cubista. As características cubistas comparecem nos poemas Solidão, Canção da Esperança de 15 de novembro de 1926, Hino Nacional do Pati do Alferes, Balada do Esplanada, História Pátria e Brinquedo. Como exemplo, temos o poema História Pátria, que pode ser visto como o mais cubista de todos, uma vez que o verso Lá vai uma barquinha é repetido, mas a cada repetição é colocada uma nova angulação sobre a barquinha. Aventureiros, bacharéis, cruzes de Cristo, donatários, espanhóis e etc. Outro exemplo é o poema Balada do Esplanada, onde as palavras do título e a palavra hotel reverberam-se em repetições dentro do poema. Uma balada, pro meu hotel, no Esplanada, a balada, entre outros. Essas repetições e essa recorrência, de certo modo, lembram-nos a fórmula cubista de recortar um objeto em diferentes ângulos e justapô-los. Já as características futurísticas vêm da forma como foi escrita, nada relacionado ao tema. Dentre as características, a ideia utópica é passada por conta da imaginação infantil e dinâmica que o livro quer passar. Alguns contos, eles possuem a centralização da valorização da ação, como é o caso do conto Fazenda, em que centraliza a ação do Mandacuru ao espiar a mijada da moça. Por conta dessa característica, o conto segue o padrão gramático de uma frase, que é o sujeito, verbo e objeto, que nesse caso é seguido pelo objeto direto.
Já a principal característica futurística, que é a busca e representação da velocidade, trabalha conjunto à liberdade das palavras, nos quais alguns contos são formados por versos livres e outros de frases fragmentadas, tudo para passar a ideia de velocidade. Em ser dessa velocidade, a síntese e a elipse são muito presentes, pois a articulação e o entendimento não vêm de imediato, pois alguns contos possuem significados embaraçosos, como é o caso do conto Amor, que pura e simplesmente é composto pela palavra humor, e sem qualquer sentido te faz pensar o porquê tá ali e qual o sentido, qual o real significado que o conto quer passar. Dito isso, essa característica dificulta construir uma lógica linear e exata do conto, fazendo com que ele tenha diversas interpretações. As características futurísticas estão em todo o livro, porém ele se centraliza mais em contos curtos, e esses são alguns exemplos dos contos em que mais possuem síntese e elipse. Os demais poemas, Meus 7 anos, Meus 8 anos, Enjambamento do Cozinheiro Preto, O Filho da Comadre Esperança, Brasil, Poema do Fraque e Barricada, são marcados por uma forma de tempo que é intermediária entre as anteriores, que podemos definir como sendo de caráter cubo-futurista. Os contos Crônica e Anacronismo, eles também são muito importantes para explicar a técnica cubo-futurista chamada flash do cotidiano, em que eles são formados sem pontuação, portanto leitura rápida e sempre seguida por uma imagem que auxilia no entendimento do conto. Em Barricada, por exemplo, o corte entre um verso longo e outro curto cria uma rapidez de ritmo que é resultado tanto de uma nova angulação, característica cubista, quanto da síntese veloz do pensamento, característica futurística. Um outro exemplo é o conto Enjambe do Cozinheiro Preto, em que a palavra cabeça dá essa pausa após um longo verbo e que é muito útil para o sentido, pois de forma espontânea lhe faz imaginar cabeças de frangos, patos, etc. Além da imagem, ela auxiliar no entendimento, demonstrando a realidade do açougueiro José, em que está desenhado com a sua faca, e os animais à sua volta que estão desenhados sem a cabeça. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades de Oswald de Andrade e sobre o livro também. Primeiro, que quando tinha a briga entre Anita Malfatti e o Monteiro Lobato, o Oswald defendeu a Anita Malfatti e ficou do lado dela. E logo depois de algum tempo, ao lado de Anita e de Mário de Andrade e de alguns outros intelectuais, eles organizaram a Semana de Arte Moderna de 22. Em 1926, ele casou com a pintora Tarsila do Amaral, que anulou seu próprio casamento para se casar com ele, e os dois se tornaram a dupla mais importante das artes brasileiras. Mário de Andrade até os apelidou de Tarcivaldi, como se fosse o chip da época. Após a Semana de 22, Oswald e Mário viraram grandes amigos por muito tempo. Só que depois de Oswald publicar no seu jornal frases que dão a entender sobre a homossexualidade de Mário, eles romperam vínculos profissionais e o Mário até reclamou sobre o assunto, pois ele tomava cuidado para que isso não gerasse mais comentários. E além de Mário, Oswald também brigou com pessoas como Paulo Prado e Carlos Drummond. Apesar de todos os rumores, a verdade é que a sua poesia foi inspiração para dois movimentos que marcaram a cultura brasileira na década de 1960. O concretismo, que fez com que o visual do texto fosse mais aproveitado e, com isso, a possibilidade de diversas leituras através de diferentes formas. E o tropicalismo, que foi um movimento cultural como forma de protesto para as coisas que estavam acontecendo na época aqui no Brasil, e foi direcionado principalmente por Caetano Veloso, Gilberto Gil e Nara Leão. O movimento foi inspirado no movimento concretista, vindo da literatura e das artes plásticas. Então, gente, agora eu vou falar um pouco mais da nossa intervenção criativa e o que a gente propôs. Cada um deverá escrever no fórum uma característica do modernismo, ou seja, das vanguardas,
do movimento em geral e outra característica da escrita do autor presente em cada poema, ou seja, as principais características semelhantes que o autor tinha em cada poema e a forma de como ele escrevia. Os poemas são esses que estão apresentados aí no slide, eles são bem curtinhos e eles vão estar disponibilizados em PDF, todos em ordem, recortadinhos, tudo certo. E tudo isso, essa atividade tem o propósito da gente poder ver as características do modernismo e do próprio artista dentro dos poemas, na prática mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, de terem participado de alguma forma. Espero que vocês estejam bem e muito obrigada pela atenção.